Olá pessoal, eu sou o Frank Thaís do canal Historiando a Verdade. Antes de começar, deixa o like, porque o like é muito importante para a sessão do conteúdo, a plataforma do YouTube. Hoje eu estou com a minha caneta da sorte. Isso aqui é uma réplica da caneta de Napoleão Bonaparte, né? Eu comecei a fazer coleção de caneta de pena, mas estava muito caro. E eu sou São Harris, professor, e professor no Brasil é um ser abominável, com exceção de alguns estados como Maranhão. Vamos lá. Vamos falar do estado de bem-estar social, tá? É, Como surge o estado de bem-estar social, né? Dois fatores vão levar à criação do estado de bem-estar social. A mão invisível do mercado leva à crise de 29, que vai levar uma desestabilização na globalização econômica do mundo, né? Vai abrir espaço para a chegada do autoritarismo ao poder, apoiado pela burguesia e pelo conservadorismo religioso, né? Franco vai chegar apoiado por eles, Salazar em Portugal, né? Benito Mussolini na Itália, né? Tanto que o Papa, se eu não me engano, Pio XI, vai assinar o Tratado de Latrão, que passa o Estado do Vaticano para a Igreja Católica, né? E os luteranos da Baviera vão apoiar Adolf Hitler, né, para que ele consiga ascender o poder, né, com votações trapaceadas, né, até derrubar o legítimo governo, ele chegar ao poder e depois se declarar Führer, tá? O mundo tinha quebrado, né? O mundo tinha quebrado. O Hitler, Adolf Hitler, chegou ao poder em 33, né? E começa a transformar a indústria alemã em uma indústria bélica, né? Uma indústria de construção de armamento militar, né? Antes proibido pelo Tratado de Versalhes. Mas os Estados europeus covardes, como sempre, né? Não reagiram porque tinham medo de Adolf Hitler, né? E Adolf Hitler vai agir livremente durante todo esse período, né? A Segunda Guerra Mundial só vai ser declarada em 1939, ele já tinha tomado Sudete, já tinha tomado parte do leste europeu, né? Só quando ele invadiu a Polônia, que faz fronteira com a França, que a Europa declarou guerra mundial contra ele, né? Antes disso, havia se construído o tratado Molotov-Ribbentrop. Por quê? Porque Stalin procurou apoio na Itália, na França, na Inglaterra, nos Estados Unidos, na Alemanha. Aliás, na Alemanha não. Na Itália não, desculpe. Na Espanha, não, também não. Ei, meu Deus. Né? Nos países europeus, e os países europeus se negaram a dar apoio a um tratado de colaboração, porque a União Soviética era comunista, né? Eles não sabiam qual era o mal maior, né? Tanto que o presidente do Banco Central inglês disse que Adolf Hitler era o mal menor do que Joseph Stalin, né? E foi em 9 de maio de 1845 que Hitler assinou o Tratado de Rendição da Alemanha para Joseph Stalin, que ganhou a guerra sozinho, né? Está em qualquer livro de qualquer historiador sério, né? A guerra durou 2 anos, né? E aí logo a Operação Barbarossa levou 80% para a Rússia. Mas vamos falar do estado de bem-estar social, né? Destruída a economia pós-guerra, em 1945 assume Franklin Delano Roosevelt, que vai adotar o modelo do Lord Maynard Keynes, o keynesianismo, né? Que defende o Estado como indutor do desenvolvimento econômico e cria um estado de bem-estar social, com uma rede de proteção social para a classe trabalhadora, né? Saúde é um direito humano, né? Previdência é um direito, né? Social, né? Direitos trabalhistas servem para proteger o trabalhador. Por quê? Porque de um lado ele só tem a força de trabalho, e ainda para deixá-lo mais fraco tem o exército de desempregados que Marx fala,
né, no capital, e Milton Friedman, quando está no neoliberalismo, fala da necessidade de criar o exército desempregado. Por quê? Porque dificulta a negociação para ganhos financeiros ou ganhos sociais. Tá? O estado de bem-estar social ele vai durar de 1945, vai recuperar, o Estado vai investir em ferrovias, rodovias, escolas, né, hospitais, né, então vai aquecer a economia, né, o modelo de salário vai ser um modelo fordista, né, Henry Ford vai pagar um salário, Henry Ford pensa o quê? Né, se meu trabalhador produz, né, eu tenho que pagar tão bem para que ele tenha direito a ter o produto que ele produz. Então vai ter muito Ford T nos Estados Unidos dos próprios trabalhadores da Ford. Hoje o trabalhador da Volkswagen dificilmente compra um carro da Volkswagen, né? Mas naquela época o Henry Ford pagava um salário decente para que os trabalhadores tivessem acesso ao próprio produto que fabricava, né? Então a classe média tinha uma rede de produção social, tinha um sindicato valorizado, né, para sempre estar lutando por conquistas sociais, econômicas, né, humanas, né, e também tinha uma rede de proteção social, como previdência social, como direito trabalhista, como saúde, como direito humano, né, e isso vai durar entre 1945, vai até a década de 70, tá? Esse estado de bem-estar social vai começar a estar em crise quando, né? Quando a União Soviética, né, porque na Europa também se instala o estado de bem-estar social pressionado pelos ganhos da classe trabalhadora russa depois do fim da Guerra Civil. Né, os trabalhadores europeus estão olhando para os ganhos, né, que os trabalhadores russos estão tendo, né, e para evitar uma nova revolução de 1848 que balançou a Europa ou uma Comuna de Paris de 1871, é claro que eles vão, né, criar um estado de bem-estar social, né, de olho nos ganhos sociais que os russos estão tendo, tá? E nos Estados Unidos, né, é uma forma de quanto mais o trabalhador ganha bem, quanto mais há distribuição de renda, mais gira o comércio e mais reaquece a reindustrialização que tinha quebrado 80% em 1929. Tá? Como é que a China cresce hoje? A China nos anos 90 não aparecia nem entre os 30 países do mundo, né? A China fez o quê? Mandou os chineses ir estudarem, né, tecnologia, ciência nos Estados Unidos. Hoje já não precisam mais, eles investem em torno de 200 bilhões em ciência e tecnologia por ano, né? E a China, através do conhecimento tecnológico, do conhecimento industrial, a China hoje é responsável por 70% da indústria do mundo, né? E não só isso, né? A China, né, é um país que o poder da classe trabalhadora cresce real a cada 10 anos, 10% além do repasse de perdas inflacionárias que possam haver. Então eles vêm recuperando poder aquisitivo, vêm ganhando poder aquisitivo, né? E por isso que o PIB cresce, porque o poder aquisitivo aumenta, o povo compra, né? E a China agora está terminando de construir o maior sistema de saúde do mundo, o maior SUS do mundo, que vai atender 1,4 bilhões de pessoas, enquanto os Estados Unidos é o único país industrializado que a saúde é um bem financeiro. Os outros países industrializados, a saúde é um direito humano, né? Isso é herança de Milton Friedman da Escola de Chicago. Eu vou deixar um vídeo de uma reflexão da Marilena Chaui, outra do professor Silvio, que é um dos intelectuais do momento agora, falando sobre o estado de bem-estar social, e a Marilena Chaui falando sobre Milton Friedman e as imposições que ele pôs a Ronald Reagan para a instalação. Mas quando começa? Em 1973, vai haver a crise do petróleo, por quê? Pela exploração que os países árabes estão sentindo, que estão sofrendo, pelas companhias petrolíferas, Oxy, Mobil, Shell, né? As petrolíferas
norte-americanas, mas não só isso, né? O fato dos Estados Unidos ficar do lado de Israel contra a guerra contra os árabes que Israel tem hoje. Israel só não está no fundo do oceano, Israel é um estado do tamanho de Santos. Israel só não está porque ele tem a 10ª força militar do mundo. Ele tem mais de 600 caças, ele tem armas atômicas, né? Senão ele já teria acabado, tá? O Yom Kippur, por exemplo, ele tomou vários territórios do Egito, de um monte de países, ele não devolve e tem apoio dos Estados Unidos. É um estado terrorista que hoje está atacando o Iêmen, juntamente com a Arábia Saudita, com o apoio dos Estados Unidos, que critica a Rússia por estar atacando um exército de nazistas, né, do Zelensky. Né? Então, em 1973, eles protestando, eles aumentam o preço do barril a $400, passa de 100 a 400. O mundo vai entrar em crise. Né? E aí, o neoliberalismo que apareceu na escola austríaca no começo do século XX, de Ludwig von Mises, de Hayek, de Bombavec, de Franz Mehringer, né? Vai voltar a ganhar atenção com Milton Friedman na escola de Chicago. Né? Vai ser implantado o neoliberalismo primeiro no Chile. Para se ter ideia, hoje o Chile, a água não é um direito humano, é um direito econômico. Né? Tem populações pobres que só têm direito a 50%, 50 litros de água por dia. Né? E tem empresários que são donos de rio. Agora, quem é que sabe fabricar água? Né? Vocês lembram daquele filme Perdido em Marte? O Matt Damon para fabricar umas gotinhas de água, uma explosão que dava. Né? A água é um bem dado pela natureza. Como é que pode se comprar isso? Né? Vamos lá. E aí, né, o estado de bem-estar social com a queda da perestroika glasnost que derruba a União Soviética, juntamente, né, com o declínio, né, a cobrança da alta burguesia estadunidense de que é preciso acumular mais lucro, maximizar o lucro, né? O estado de bem-estar social russo acaba, logo em seguida os europeus vão derrubar também, começando por Margaret Thatcher implantando o neoliberalismo. Né? Se vocês perguntarem para o inglês, a Margaret Thatcher é uma das pessoas mais odiadas da Inglaterra. E Ronald Reagan vai implantar o neoliberalismo nos Estados Unidos. Para você ter uma ideia, hoje, o trabalhador não tem direito a férias, não tem direito a 13º, trabalha em média 80 horas por dia, porque senão não consegue pagar plano de saúde, previdência social, né? E isso é uma contradição que David Harvey fala nas 17 contradições e o fim do capitalismo. Por quê? Porque o trabalhador despende de muito gasto financeiro. Só o aluguel nos Estados Unidos, em Nova York, o trabalhador gasta em média 50% do que ganha. Né? Ainda tem que pagar previdência, tem que pagar plano de saúde. Né? Ele vai perdendo poder aquisitivo e a economia fica estagnada, né? Porque não tem capital de giro, né? E se concentra na mão, né? Eu vou dizer já aqui o que o neoliberalismo vai dizer, né? O que é o estado de bem-estar social? É o nome dado a um arranjo político, pois na Segunda Guerra ele será impulsionado pela crise liberal de 29 que leva a economia ao caos. O liberalismo vai ser achincalhado, ele vai ser esquecido. Né? A crise se aprofundou, né? E aí o Estado vai dar um certo conforto. A burguesia norte-americana no estado de bem-estar social vive bem, a classe trabalhadora é bem remediada. Né? E a ralé, que sempre existe em qualquer lugar do mundo capitalista, a ralé não passa fome. Tá? Com a crise de 29, como eu já falei, a burguesia apela para os governos totalitários, né, para combater o comunismo, que é visto através do exemplo da União Soviética. Né? Antônio Gramsci, por exemplo, vai ser condenado por Mussolini a 20 anos, né? Desculpa, prender esse cérebro por 20 anos. Né? Qual é o crime? Ele é comunista
e ele é intelectual, é imbatível. Engraçado que um cara do Brasil Paralelo hoje diz que a esquerda é boçal, né? Eu vou dizer aqui para vocês rapidamente como a esquerda tem gente ignorante, né? Fugindo um pouco do assunto, né? Eu vou mostrar aqui, eu vou dizer alguns nomes do Ministério de João Goulart. Afonso Arinos, né? Um dos maiores jornalistas do mundo, do país. Almino Afonso, um dos maiores políticos. Celso Furtado, um dos maiores economistas do Brasil. Darcy Ribeiro, um dos maiores educadores. Evandro Lins, um dos maiores juristas. Franco Montoro, um dos políticos mais honestos. Hélio Bicudo, um jurista. Mangabeira Unger, um cientista político. Tancredo Neves. Ulisses Guimarães, o pai da Constituição. Plínio de Arruda Sampaio, um jurista brilhante, que era do PSTU, Walter Moreira Salles e Paulo Freire. Era um ministério bem medíocre, né? Em comparação a Damares, né? Ao Weintraub, né? A Ricardo Salles, né? Ao ministro da Cultura, que eu esqueço o nome daquela praga, né? É bem diferente, né? Vamos lá. Então, que Milton Friedman aproveitando-se da crise da União Soviética e da crise do petróleo de 73, ele vai conseguir impor o neoliberalismo no Chile. No Chile, para se ter uma ideia, 84% dos aposentados se aposentam com meio salário mínimo, né? É comum você ver um senhor de 75 anos num carro de lixo trabalhando, ou recolhendo lixo para poder comer, né? E tem o segundo maior índice de suicídio de idosos do mundo, né? Escola pública paga, a universidade tem a segunda maior mensalidade do mundo, que é para pobre não entrar, né? E saúde também não é um direito humano, é um direito econômico. Isso é a escola de Chicago, Paulo Guedes estava lá. Vamos lá. O estado de bem-estar social cai, né? O liberalismo, né? Ele começa a entrar. E o que o Milton Friedman vai pedir para os chefes de Estado da Inglaterra e principalmente dos Estados Unidos, né? Ele é contra a intervenção do Estado na economia, né? Só que a economia afeta toda a população, não pode ficar na meia dúzia de burgueses. O Estado tem que estar controlando, porque hoje nós temos inflação, o banqueiro está ganhando dinheiro com juros, né? O povo está pobre, né? Está com pouco dinheiro no bolso, né? Não está podendo comprar produtos como carne bovina, né? Por quê? Porque o mercado está na mão da iniciativa privada, né? A gasolina é dolarizada, por quê? Quem decidiu foi a iniciativa privada, não foi o Estado. Por isso que o Lula disse que vai retomar, né? A política de preço da Petrobras. Por quê? Porque senão o povo morre de fome para enriquecer meia dúzia de acionistas bilionários, né? Intervenção do Estado na economia que afeta a vida de todos. É o mesmo Estado que... Mas esse Estado neoliberal, ele vai defender um forte aparato repressivo policial, né? E um forte sistema jurídico para punir, né? Aonde é que a polícia vai para bater e para matar? Ele vai no Morumbi? Ele vai em Genópolis? Ele vai na Barra da Tijuca? Não. Ele vai nas periferias. Então, é um aparelho repressivo que serve à burguesia, né? Vai exigir também um sistema jurídico forte. Então, o sistema jurídico, depois dos anos 70 para cá, vem sendo aparelhado de uma forma que o juiz dá uma canetada, por trás dele tem 20, 30 técnicos, entre advogados, peritos, psicólogos, psiquiatras, né? Para ele poder dar uma canetada, né? E aí o pobre, né? A igualdade, né? Perante a lei não existe, porque o pobre tem um advogado, né? Gratuito, o advogado gratuito ganha pouco, trabalha pouco e geralmente o pobre é condenado, né? O rico, né? Que tem um aparelho maior,
ou igual ao do Estado, geralmente fica livre. Né? Tem um episódio, tem um documentário na Netflix chamado Justiça. Né? A primeira cena é um cara que aparece na cadeira de rodas. Ele foi condenado por assalto. Ele pulou um muro de 4 metros, só que ele é paraplégico. Né? Como é que um cara paraplégico pula um muro de 4 metros? Né? Voando? Né? Aí o juiz, ironicamente, pergunta para ele, mas quando você foi assaltar, você não estava assim. Aí ele responde, excelência, eu estou assim há 20 anos porque eu sofro de uma doença tal. Se o juiz fosse um cara solidário, tivesse moral, tivesse respeito à justiça, né, já anularia a condenação, porque é impossível, o cara não tem perna, como é que ele vai pular um muro de 4 metros? Isso é uma patifaria da polícia, porque a polícia é treinada para servir, né, a ideologia de direita que protege a burguesia. Por isso que policial entra com violência nas favelas e entra que nem mocinha num bairro de Higienópolis. Né? Por quê? Porque eles servem a burguesia. Né? Numa festa rave eles não vão, mas no baile funk eles até matam. Né? A diferença é que no baile funk no máximo rola maconha e cocaína. Na festa rave rola êxtase, rola heroína, rola maconha, cocaína, rola o diabo todo e a festa dura 4 dias. Vamos lá, o que Milton Friedman propõe, né? A intervenção, o fim da intervenção no Estado da economia que atinge a vida de todos os cidadãos e de uma nação, né? Ele quer acabar com isso, né? O controle da economia, né? Pelo Estado. O Estado é representado por nós, então tira o poder que é nosso popular e passa na mão de meia dúzia de burgueses, né? O mesmo defende, né, a polícia, defende o judiciário forte para defender o quê? A vida burguesa, a liberdade burguesa e a propriedade dos meios de produção burguês, tá? O Estado também tem aparelhado aqui eu já li, vamos lá. Esse sistema judiciário também está servindo ultimamente. Vocês percebem que toda greve, toda paralisação, porque a greve é a única forma que a sociedade tem, através de uma mobilização sindical, a greve mostra que quem produz riqueza é o trabalho. É só aí que o empresário abre as pernas para negociação, né? Durante 4 anos a gente não tivemos reajuste salarial. Por quê? Vai negociar sozinho? Com um exército de desempregado? Com o patrão? Eu quero um aumento. O patrão vai falar, a posse da rua é a serventia da casa. Por quê? A lógica do capital é a maximização do lucro e pronto, acabou. O Estado capitalista liberal, os antagonismos, desigualdades sociais, tem que ser administrado por um Estado repressor e punidor, permitindo a perpetuação dos valores burgueses, liberdade, que se tornam uma farsa. A liberdade é uma farsa, né? Porque eu tenho o direito de ir e vir? Tenho, mas o meu direito é cerceado pela questão econômica. Eu tenho o direito de ir e vir, eu estou com vontade de ir na Inglaterra conhecer o túmulo de Karl Marx, mas o poder econômico cerceia meu direito de ir e vir. É uma farsa burguesa, tá? Igualdade só jurídica. Mesmo assim, né? Quem tem melhores advogados e quem tem mais dinheiro, a justiça é melhor para esses, né? Mas a emancipação social não existe, né? Porque os seres humanos são tratados de acordo com o capital que possuem, né? Veja como é tratado o Neymar na Receita Federal. Teve perdoado 70 milhões de reais. Eu tô com uma dívida na Receita Federal, eu fui pedir para perdoar que nem a do Neymar, vê se eles aceitaram, né? O Neymar é melhor do que eu? Não são todos iguais? Aí na segunda opção eu pedi parcela em 100 vezes que nem a do Luciano Hang. Também não aceito. Não somos iguais. Isso é farsa burguesa. Surgem conflitos sociais que ocorrem com o aumento da exploração, a mais-valia.
Por quê? Porque vai retirar o estado de bem-estar social, né? O neoliberalismo vai trabalhar com a redução sistemática da carga tributária e dos direitos trabalhistas. Para quê? Para desonerar a folha de pagamento e aumentar a maximização do lucro. Hoje, nos Estados Unidos, o trabalhador não tem direito nem a dar um atestado médico. Né? Se está com desinteria, coloca uma rolha no boga e vá trabalhar, porque o patrão não é obrigado a aceitar. Tá? Não tem direito nenhum. Tem um movimento dos Estados Unidos que mais de 5 milhões de trabalhadores já pediram conta, né? Que está causando rebuliço nos capitalistas. Por quê? Porque eles sabem que sem trabalhador a economia não gira. Né? Estão rediscutindo até a volta, né, dos direitos trabalhistas que Milton Friedman retirou nos anos 90. Milton Friedman também pede um Estado forte para destruir o poder sindical. Por quê? O poder sindical é o poder que agrega a classe trabalhadora, né? E sem o sindicato não há como unir a classe trabalhadora e, portanto, o capitalista, de um lado, ele tem o capital e tem os meios de produção, o exército desempregado, do outro lado, o cara só tem a força de trabalho. O Estado... Vamos lá, eu pus muita coisa aqui. Propostas para implantação. Redução do Estado. Esse é o consenso de Washington, que foi aprovado por Ronald Reagan. Redução do